O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, a liturgia desse dia 23 de dezembro, estamos às portas do Natal, nos fala do nascimento então de João Batista e da importância do seu nome. No Evangelho aqui nós vemos então uma polêmica ao redor do nome de João Batista. E nós queremos acolher também, vocês são de onde? Estou vendo que vocês não são daqui. Guaratuba. A gente querendo ir, vocês vindo. Olha que interessante, né? Quem quer ir para a praia, gente? A pessoa mora, vem para cá. Salve de palmas, porque trocar a praia, ó. Eu não vejo a hora de ir. Bem-vindos. A importância do nome para o nascimento do menino. Nós, talvez não, com certeza. Nós, a nossa cultura, a gente não leva tão a sério assim a questão do nome, né? E do que o nome possa significar. Mas para o judeu, para os povos orientais de modo geral, e sobretudo para os judeus, o nome tem uma importância muito grande. E o nome precisa dizer algo. O nome precisa significar algo. A gente, às vezes, as famílias, quando vão escolher o nome para os seus filhos, às vezes até pensam: mas isso não é nome de homem para dar para esse menino, esse nome vai virar apelido na escola, a criança vai sofrer bullying com esse nome, né? Ou é esquisito, mas isso é nome de velho, mas isso é nome de eterna criança, né? Por exemplo, Mário. Você consegue imaginar uma criança com o nome de Mário? Um bebezão, Mário. Eu costumo dizer que o meu nome, eu cheguei no meu nome lá pelos 30 e poucos anos de idade, né? Pelo menos eu escuto o Mário, eu já penso num japonês. Para mim, se eu fechar falar Mário, eu penso num japonês dono de frutaria. Isso é um Mário. Então eu acho que esse nome começou a fazer sentido para mim depois dos 30 e poucos anos, né? Mas é bom que agora eu levo até o resto da vida um nome que condiz. Mas a gente pensa: mas isso é nome de velho, ou isso é nome de moleque, nome de criança, vai chamar assim para o resto da vida, né? Mas talvez para além disso a gente não se preocupe muito com o nome, né? Ou porque é o nome do pai, o nome de um avô, o nome de uma avó, coisa desse tipo. Mas para o judeu o nome tem que dizer da pessoa, e o nome é como que aquilo que ele precisa viver depois, é como que é a missão dele nessa vida. E hoje então nós vemos o dia em que João Batista ganhou o nome de João, e João significa Deus é favorável, Deus faz favores, Deus faz misericórdia, Deus toca com misericórdia. E é justamente esse o chamado da vida desse menino: expressar que Deus é, e ser a expressão de que Deus é favorável, de que Deus faz misericórdias. E foi essa a missão de João Batista: preparar um povo para o Senhor e apresentar Deus como favorável e misericordioso, quando ele começa a pregar e dizer: convertei-vos, está no meio de vós o Messias, o Cristo.
Mas isso também faz de João Batista alguém que veio como resposta de Deus para o pai e para a mãe, mas como alguém que não é só para o pai e para a mãe. Então nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje que a vida de João Batista sofreu logo de início aquilo que a vida de todo mundo sofre, logo de início e sofre ao longo da vida toda: o desejo e o pitaco dos outros. Olha só que confusão. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Então nós sabemos pela Escritura que Isabel era idosa quando ficou grávida, não tinha filhos, né? Que o esposo dela, Zacarias, teve uma visão dentro do templo quando foi oferecer o incenso da oração a Deus. Ele estava mudo por causa disso, e talvez até surdo. Dá para perceber aqui pelo Evangelho que ele não fica só mudo, ele fica mudo e surdo. Então ela fica grávida de um modo milagroso. Ninguém mais esperava que Zacarias e Isabel fossem ter um filho. Então é o filho fruto de um sonho, é o filho fruto de um desejo. O anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a tua súplica. Uma vida inteira rezando para ter aquilo. Deus ouviu, Deus vai te dar. Portanto, esse filho é muito precioso a Isabel, é muito precioso a Zacarias. E aí diz lá o versículo 58, os vizinhos, os parentes, olha o inferno começando. Olha aqui, as pessoas são bem intencionadas, elas não são más, elas só são sem discernimento mesmo. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel, verdade, e se alegraram com ela. Agora, entre a pessoa se alegrar comigo e querer mandar na minha vida, existe uma linha tênue, né? Que nem sempre as pessoas respeitam. Então eles ficaram todos muito felizes pela Bebel e pelo Zaca. Seu Zaca e Dona Bebel, eles são os amores, eles mereciam, gente, que alegria. E alguém até organizou ali um chá de bebê, tudo azul, né? Para comprar as coisas para o Joãozinho que nasceu. E lindo, maravilhoso, amizade, família, alegria, fizeram festa para ela. No 8º dia, eles tinham costume, foram circuncidar o menino. Os meninos tinham que ser circuncidados, era o batismo judeu, que só os homens recebiam, a circuncisão, a operação da fimose, sem anestesia, sem nada. Você pensa a criança ia chorar 15 dias, inflamado, com febre, enfim, mas era o preceito de Moisés, o menino tem que ser circuncidado. Era a consagração física deles a Deus, e que tinha também, por óbvio, quando Deus deu esse preceito lá no deserto, uma questão de logística muito prática e de higiene. Você imagina você viver como o povo viveu 40 anos no deserto, sem água, sem chuveiro, sem banheiro, o que não ia virando as coisas? Então, olha o preceito que Deus deu. Todos os povos pagãos se consagravam às suas entidades fazendo tatuagens ou incisão na carne. O meu povo vai pegar o filho homem e vai fazer uma incisão na carne também. Vai pegar a pelinha, puxar, tirar aquele excesso. Pronto, consagrou a Deus, né? Expressa publicamente e através da sua cultura sua pertença a Deus e resolve um problema gravíssimo de higiene e de intimidade conjugal. Muito bem, chegou a vez do João Batista, menininho, 8º dia, gente, vai lá fazer a circuncisão. E é no dia da circuncisão que se dá o nome de modo oficial e público. O que está sendo circuncidado vai se chamar, e ele está rodeado então de gente alegre, de gente que ficou feliz por eles, de gente que foi ali celebrar junto, de gente que levou um pacote de fralda, de gente que levou um kit de chupeta, de gente boa. Só que aí diz assim: e queriam dar-lhe o nome, versículo 59, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Queriam quem queriam? As tia, a sogra, as vizinhas, os vizinhos. Versículo 60, a mãe porém disse: não, ele vai chamar-se João. Se deixa, quem é que dá o nome no menino? A mãe que tanto rezou? A mãe que tanto pediu o filho? A mãe que passou às vezes 9 meses com enjoo, com cólica, deitada com as pernas para cima, senão a criança desce? Quem é que ia dar o nome no filho? Os vizinhos e parentes.
Você tem cabimento um negócio desse, rapaz? Vizinho, parente, colega de trabalho, sogra, dá palpite na cor do seu sofá? Na marca do seu carro? No nome do seu filho? Você tem cabimento um negócio desse? Veja, não são pessoas más, eles estavam alegres por ela. Mas na vida, se você não aprender a riscar o chão, a pessoa começa se alegrando com você, daqui a pouco ela governa você. Daqui a pouco, ela determina se é Balneário Camboriú ou Guaratuba. Você tem cabimento um negócio desse? Mas é assim que acontece a vida. É assim que muito casamento termina. É assim que muito filho vive bundão para sempre. Porque as pessoas são boas, elas não são más. Nem eu, nem você somos maus. Mas as pessoas tendem a ser invasivas, desproporcionais e sem noção. Entende isso? O filho não é meu, o que eu tenho a ver com o nome? Se me perguntar, eu sugiro. Pensei de colocar o nome do meu filho de Enzo, o que você acha? Eu acho lindo. Nossa, bonito nome, bonito nome. E já escolheu o nome? Se for menino vai chamar Miguel. Você pensa na hora, fala, Jesus, mas de cada 10 que nasce, 8 vai ser Miguel. Eu quero ver na escola a chamada como é que vai ser. Miguel 1, Miguel 2, Miguel 39. Essa semana eu vi os 10, todo final de ano sai essa reportagem, né? Os 10 nomes mais escolhidos para meninos, os 10 nomes mais escolhidos para meninas. Joga no Google, já está lá no site da Globo, do UOL, de qualquer, já está lá. Eles vão nos cartórios, né, e puxam a lista dos nomes, dos 10 nomes mais escolhidos do Brasil, né? Todo mundo chama Miguel e Alice agora, né? Meu Deus do céu. Você até pensa, você fala, mas Miguel de novo? Todo mundo chama Miguel, gente, não escolhe o nome. Você pensa, mas não fala, cala a boca, o filho não é seu. Só fica quieto. Fala muito. O filho não é seu. Sabe, gente, a gente precisa deixar as pessoas viverem. E a gente precisa entender que as pessoas não vão nos deixar viver. Se você for ficar esperando o bom senso da sua sogra, ela não tem bom senso. Entende isso? A sua mãe, possivelmente, é uma mulher que não tem bom senso. Às vezes o padre brinca em homilia. Você acha que é piada? Essas piadas que eu conto de sogra? Meu irmão, se você, quando me vê aqui falando das pessoas que têm dificuldade com a sogra, se nessa hora você fala, mas eu não sei porque que o padre fala assim de sogra, você louve a Deus. Você está entre uma minoria abençoada. A grande maioria das sogras, sobretudo das que são mãe do homem, a véia não mãe da mulher, a véia mãe do homem da história, elas são loucas, boas, elas ficam alegres, mas elas são mandonas, elas são invasivas, elas não sossegam, elas não sabem aposentar esse dom que mulher tem de dar palpite. Viu, minha filha? A gente não se aposenta só do serviço. Tem mulher que junto com dar baixa na carteira, tinha que dar baixa na língua. A senhora se aposentou do serviço, mas não se aposentou do jeito mandona com o filho. O cara está casado faz 17 anos, ele tem medo da senhora. Isso é ridículo. Queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Isso acontece com o homem também. Tem uns homens que não largam, sobretudo o pai da moça, né? O tal do sogro também não é fácil, quando ele é o pai da moça envolvida. O cara não tem liberdade nem para trocar o carro. É sério esse tipo de coisa. Isso é um inferno na vida de qualquer um. Então o senhor também precisa aprender isso. Deu baixa da carteira lá, aposentou, graças a Deus, vai jogar teu bingo, de preferência de igreja. Isso ajuda as obras. Sabe? Vai levar o cachorro para passear. Se quiser e se precisar e se te pedirem, você leva e traz o netinho da escola, mas você vai quieto e volta calado com relação à marca do tênis, da lancheira, o corte de cabelo. E geralmente acontece muito, quando o velho é pai da moça, ele se acha no direito de dar pitaco. Por que não vende essa casa, não compra aquele terreno? Não, mas carro vermelho não é bom de revenda, por que não pegou branco?
Cala a boca, fica quieto. Gente, existem pessoas que são, e não percebem que são, opressoras, chatas, invasivas. E às vezes não percebe que muitas pessoas, em nome da paz, não têm liberdade, não têm vida. Queriam dar-lhe um nome. Queria, por que você queria? Vai cuidar da sua vida. Ah, porque nós somos cunhada, nós somos amiga desde sempre. Vai cuidar da sua vida. As pessoas não têm liberdade nem para não ir almoçar junto de domingo. Gente, quantas pessoas vivem o inferno de ter paz de terça-feira à tarde até sábado de manhã. Porque sábado à tarde começa um inferno que se intensifica no domingo e que ecoa na segunda. Quantas pessoas vão se curar dos nervosos que passa, né? Quantas pessoas vão se curar das intimidações que passam, das agulhadas que levam no domingo só na terça à tarde, mas todo domingo está lá, porque tem uma mãe maluca, porque tem um pai doido, que se não for um domingo almoçar, um domingo até que passa, né? Mas se no segundo domingo seguido der certo de não ir almoçar, depressão, me abandonou, a gente só serve para emprestar dinheiro, aí começa essa chantagem, isso é coisa de pobre, isso é coisa de gente mal resolvida, isso é coisa de gente bagunçada. O que essas vizinhas têm a ver com o nome da criança? Respeita o seu Zacarias, o homem rezou a vida inteira, foi o homem que fez a criança, é o homem que está esperando, é ele que vai pagar as contas desse menino, é ele que vai educar. Cala a boca, mas que tem que dar pitaco? A gente fala muito, tudo é assim. Por esses dias resolvi fazer um teste também. É porque eu não sou muito de igreja, é porque eu não venho muito à missa, é porque deu uma distanciada da igreja porque é catequismo do meu filho, é porque a gente às vezes não concorda com as coisas. Amém, fica. Eu comecei a reparar. Fiz o teste, não, Deus fez o teste para mim. E também não estou pagando o meu dízimo. Achei tão interessante essas confissões do Natal, apesar de ter sido muito poucas, né? A maioria é bastante santa, não precisa confessar, tem um lado bom. Mas eu comecei a achar interessante. As pessoas que no sacramento da confissão têm necessidade de dizer que falam mal do padre, da igreja, das coisas, e que são críticas. Boa parte delas, elas mesmo por conta, porque tem que confessar os pecados, né? O padre tem que ficar perguntando nada, ainda mais essas confissões que tem fila, eu não falo nada. Eu só escuto, falo, tem mais uma coisa, era isso, vamos pedir a Deus perdão, Pai, Filho e Espírito Santo. São as pessoas que nem o dízimo pagam. A gente pensa, mas não fala, né? Dá absolução, vai em paz, o ser humano tem seus defeitos, eu também tenho os meus pecados, eu também preciso me confessar, mas eu acho interessante isso. A sacolinha passa, a moeda não sai do bolso. O mês passa, 2 meses passa, não vem no balcão da secretaria fazer o dízimo. Mas é a pessoa que mais quer dar pitaco. No tamanho da missa, no horário da missa, por que não tem de domingo à noite, por que só tem de domingo de manhã, se eu fosse o padre, por que vai fazer de tijolinho, não era melhor fazer... Por que você só não cala a boca? E aí eu vejo, assim, a pessoa está ali, às vezes numa fila de confissão, há tanto tempo esperando para confessar, está vendo que o padre está ali, está há mais tempo que ela, mas ela precisa, ela tem necessidade de pontuar uma crítica. Não cabe dentro dela. Ela precisa pontuar a opinião dela. Uma até fala assim, Francisco, o senhor não vai falar nada? Não, filho, não fala nada. Você tem mais uma coisa para confessar? Eu fico imaginando, você já imaginou você ser casado com uma onça dessa, rapaz? A pessoa consegue, depois de 1 hora de fila, 40 minutos de fila, vir confessar, e sim, tem que confessar. Às vezes falo mal, sou crítico, é o pecado, está tudo certo. Mas veja, ela tem a necessidade de fazer crítica ao padre que está atendendo a confissão dela, ao ar-condicionado que está gelando a salinha onde ela está. Eu fico imaginando ser casado com uma demônia dessa.
Eu fico imaginando você ter que dormir, ter liberdade com uma pessoa. O quanto uma pessoa dessa não deve ser insuportável. Aí diz assim: eu também não sei porque eu não consigo trazer meu marido para a igreja. Tem muitos motivos, né? A fé às vezes é algo. Mas será que talvez não é por isso? A senhora é muito chata. A senhora fala demais. Mandona, patroa, se deixar mete o dedo na cara do padre na confissão. E não é brava, não é dando escândalo. As mulheres, às vezes elas são manipuladoras e mandonas. Com sorrisinho. Ué, eu vejo isso na paróquia. Você dá uma ordem, você dá uma diretriz para as coisas, ele começa, sei lá, vem uma. Essa é para a mulher que vem. Ai, padre, mas e se a criança atrasou? Ai, padre, e se a mãe... Esse jeitinho da mulher dá jeitinho. Pois não sabe que certos filhos crescem do jeito que crescem, não vira homem nunca. Sabe que não é porque a senhora a vida inteira... E por detrás dessa mania de ser boazinha com o filho, com o pároco, eu me pergunto, a senhora é boazinha mesmo ou a senhora não consegue ficar sem mandar? Essa mania das mulheres darem jeitinho no pároco, na catequista, no pai, no patrão, no professor. Ai, porque coração de mãe o senhor sabe. Eu estou começando a me perguntar, isso aí é um coração de mãe? Um coração derretido, bobo até, que precisa em tudo ajudar o filho? Ou a senhora é mandona e não aguenta ver ninguém mandando, e a senhora que precisa vir mandar? Põe a mão no queixo assim. Quem está em casa também? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes, gente, nós temos coisas muito no nosso inconsciente. Às vezes a gente não percebe as nossas maluquices. Pois já não foi falado que é assim, assim, assado? Por que tem que vir interceder por quem quer fazer ao molho? Eu já falei que é assim, assim, assado. Pronto, acabou. Essa mania de dar jeitinho. Muitas pessoas se passam por misericordiosas, por bondosas, e às vezes são mesmo, mas às vezes é de desconfiar. Que dificuldade de obedecer, que dificuldade de não pôr a mão no que não é seu. Ah, Isabel, mas ninguém chama João nessa família, menina. Ai, tá vendo aqui, ó. Miguel é tão bonito. Mas que necessidade é essa de determinar até o nome do filho da vizinha? Por detrás desse sorriso, desse... Tira a mão do menino, o menino não é seu. O menino não é seu. Filho da vizinha não é seu filho. E filho da sua filha não é seu filho, ele é seu neto. Entende? Então, meus irmãos, isso reflete, o padre dá esses exemplos às vezes, mas não é o drama de muita gente agora, no dia de hoje começa a chegar parente, hoje começa a chegar a sogra, hoje é dia de ir. Um dia vai, né, gente? 2. Tá. A gente é cristão. 3. Rapaz, mais do que isso. Tem que ter maturidade, hein? Tem que ter maturidade, tem que ter elegância, Senhor da glória. E por que essa dificuldade todas as vezes? Porque a pessoa vem na sua casa, vai comer da sua comida, e ela vai questionar a marca da geladeira, a cor da parede. Vai ou não vai? Por que você colocou uma Nossa Senhora de Fátima no altar e não das graças? Porque o manto azul da Nossa Senhora das Graças ia combinar melhor com o spot que você... É ou não é? Aí vai ver seu filho dando trabalho, vai ver seu marido ou a sua esposa não muito religioso. Primeiro café que tiver, primeira sobremesa que você servir. Ah, porque se eu fosse você, eu falava com ele. Eu falava, fulano, aqui é assim, 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 menina, tem que ser dura, tem que ser... Bate na tua boca, eu bato na minha. Fala assim, fala menos, pitaca menos, palpita menos. Meu Deus, meu Deus. A mãe, porém, disse: ufa, que alívio!
Não, filho é meu. Filho é meu, estou pagando, lembra? Eu estou pagando, filho. O menino vai chamar-se João. Os outros disseram: mas se a mulher falou que o nome é João, já não está bom? Os outros quem? Vizinho e parente. Os outros disseram: ai, mas não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai. Lembraram que tem pai, lembraram que tem um homem na casa. Mas parece que é simbólico ou profético. O homem da casa é mudo também. Cavi. Então fizeram sinais ao pai, perguntando: como ele queria, já que o senhor é o pai, quem sabe o senhor decida alguma coisa. Quem é que deveria, em muitas coisas, decidir? Para o bem da criança e para alívio da mulher? O homem. O homem. Gente, como tem homem. Olha. Amor, você tem que entender, a minha mãe é assim, ela sempre foi mandona. Amor, você tem que entender, minha mãe é assim, ela sempre foi faladeira. Amor, você tem que entender, minha mãe tem depressão. Amor, você tem que entender, minha mãe tem essa mania de almoçar todo domingo lá. Amor, o papel do homem não é falar para a esposa dele que ela tem que entender a mãe dele. Amor, você tem que entender, a minha irmã é solteirona, então ela tem essa, sei lá, ela pegou a gente meio que para criar, né? Então assim, como ela não teve filho, ela se apegou no nosso filho. Então, perguntaram para o pai. Nós estamos numa celeuma familiar aqui. Nós estamos numa disputa. Foi para os pênaltis. Cadê o Neymar, pelo amor de Deus? Quem chuta pênalti é Neymar. Amém, Brasil? Quem chuta o pênalti é o cadê Neymar? Zacarias. Ele estava mudo, né, tadinho? Por isso que ele não estava falando, mas você está entendendo a brincadeira do padre. Como é que você quer que o menino chame? E aí ele pega uma tabuinha e escreve, e assina, porque ele é o pai, porque ele é o homem. Então ele vem e termina com a confusão. Isso é o papel do homem. O papel do homem não é quebrar tudo, o papel do homem é terminar a discussão. E aí a Isabel também fica quieta, porque o que tem de homem tentando terminar a discussão e a mulher não cala a boca. A senhora passa o dia inteiro chorando, reclamando, esperneando, que os filhos não obedecem, que essas crianças não têm jeito. Aí o homem chega, não é assim? Aí chega o pai, chega o homem. Aí às vezes a senhora está no número das bem-aventuradas, aquelas que tem um homem que chega e que ao invés de dizer assim, criança, deixa pra lá, você é muito chata também, sai os carrinhos espalhados na sala também, vai brigar por causa disso. Não, chega o homem e ele quer saber que bagunça está acontecendo aqui. Por que essa gritaria? Às vezes vê até que a mulher está com os olhos cheios d'água, chorou de nervoso. E a senhora está entre as poucas bem-aventuradas nessa terra, que de fato tem um homem em casa. Ele chegou e ele quer resolver esse negócio então. Aí você que reclamou o dia inteiro, você que rezou agarrada no rádio, o terço de São José, porque ninguém te obedece, ninguém te escuta. Quando o homem quer determinar, escrever, assinar e acabar, para o banho, para o quarto, leva esse cachorro para fora junto com a sua irmã, aí só porque, né? Às vezes pega na orelha, né? Assim, agora que eu estou mandando. Ai, coitado do menino, também não é assim. Estava uma briga que Isabel não resolvia. Aí o marido dela foi resolver. Ela deixou ele resolver, e o que ele resolveu ficou resolvido. Amém, mulherada? Os homens podem falar amém também? Amém. Quando você chega em casa, filho, você chega para resolver. Não é para quebrar tudo, mas para resolver.
Casalzinho legal esse aqui. Eu gosto de Isabel e de Zacarias por vários motivos, mas esse aqui é um deles. Ela deixa ele resolver e ele resolve para ela. Ele resolve para ela e ela deixa ele resolver. Casal sensacional. E ele diz: não, João é o seu nome. Todos ficaram admirados. Que se lasque se você vai ficar admirado, se você não gosta de... Eu estou pagando, a casa é minha, o filho é meu, a vida é minha. Essa liberdade que não é uma anarquia, que não é uma revolta contra o mais velho, mas o ser humano precisa de liberdade. Ele precisa poder fazer as suas escolhas. Sabe, gente, às vezes na família você vive isso. Às vezes você já tem preocupação com o trabalho, com o dinheiro, como fazer as coisas, e a sua mulher às vezes tem o temperamento que tem, o teu marido tem um temperamento que tem, teu filho já é difícil de lidar. Isso já é muita coisa para o ser humano. Ainda vai ter uma sogra para fazer parte da panela, da discussão. Além de ter que pensar nisso tudo, o sujeito ainda tem que pensar se a sogra vai gostar, o que o sogro vai pensar, ainda tem que pensar o que a madrinha, a cunhada que mora do lado, no fundo. É por isso que a vida de muitas pessoas é um inferno à base de Rivotril. Quem que aguenta viver desse jeito? Gente, a vida da gente sozinho já tem muito assunto, verdade ou não é? Sozinho já tem muito assunto. Eu sou padre, às vezes eu já tenho muito assunto. Eu fico imaginando se eu tivesse uma mulher menstruada com cólica, 2, 3 meninos querendo correr pela sala, aí eu falo: olha, cada um na sua vocação, né? Cada um no seu quadrado, porque tem um monte de homem também que se viesse para o meu lugar, às 6 da manhã, meio-dia, você entregava a batina de volta. Tá, mas aí dentro disso nós vamos jogar pessoas que não tem nada a ver com o balaio do gaúcho querendo dar pitaco, sabe? Mas veja, se Zacarias e Isabel não se impõem um pouquinho, se Zacarias e Isabel ficam esperando a boa vontade e o discernimento dessas pessoas boas, elas não são más, você não precisa ter raiva de ninguém. Qual era o nome do menino? Não ia ser o nome que Deus queria, não ia ser o nome que eles queriam, não ia ser, e outros teriam vindo roubar o sonho dele, a liberdade dele, o momento dele. É o momento do casal, isso não é o momento de vocês. Cala a boca, fica quieto. É o momento deles. Não é verdade? Eles se impuseram um pouco. E aí sim, agora sim, tem toda uma teologia aqui. O que é que significa Isabel? Apesar que o nome do menino não podia ser Isabel, né? Mas os nomes são importantes. O nome da mãe, Isabel, significa: o meu Deus jurou. Mas é jurou não no sentido de jurou vai cumprir. É meu Deus jurou no sentido de que ele cumpriu comigo. É um nome muito apropriado para uma mulher como Isabel, né? Que passou uma vida rezando por algo e finalmente alcançou. Zacarias significa: meu Deus lembrou. Lembrou de mim. Meu Deus lembrou de mim. Seria um excelente nome para esse filho. Olhar para o menininho, só tiveram e só iam ter esse filho mesmo. E já é um milagre ter esse filho. E chamar o menino de Zacarias, o Zacarias Júnior, né? Meu Deus lembrou de mim, porque era isso que o Zacarias via sempre que via o próprio filho. Deus lembrou de mim. Eu não tinha filho, ele me deu um filho. Esse filho foi dado por Deus. Não, mas o menino vai chamar-se João. Deus faz misericórdias. Portanto, o menino, ele é não só para Zacarias e para Isabel, ele é em Deus para muitos, para tantos. E aqui, meus irmãos, independente de qual nome a gente tenha, o nome de cada um de nós no coração de Deus é João. Deus faz misericórdias. E eu não sou só para o meu pai e para a minha mãe, eu sou para o mundo. Eu sou para o bem. Eu sou para além da minha casa. Então não importa se chama Tati, Pati, Nath, Rafa, Dana, G, Lô, Rô e Dani. É João. Ela é para além do papai e da mamãe. E papai e mamãe precisam saber, entender e empurrar para isso. Não importa se é Miguel, se é Enzo, né? Se é Gael, se é Mário. É João. É para além de nós dois. Tem missão, tem propósito. Vai voar mais alto, vai ir mais longe do que eu.
Entende isso? Então, filho, você tem para amar o filho, não para ser amado pelo filho. A gente precisa entender isso. Filho, você tem para amar, não para ser amado por ele. Se você for amado pelo seu filho, está no lucro. Esse é o entendimento da vida. Você não tem uma esposa para ser amado por ela, você tem uma esposa para amá-la, e vice-versa. Se o contrário acontece, é lucro. O bispo pega um padre e coloca ele numa paróquia. Para o padre ser amado pela paróquia, isso é um lucro. Você sabe que padre paróquia, esse negócio de ser amado por paróquia é igual colheita, é 2 vezes no ano. É para o padre amar a paróquia, não é para a paróquia amar o padre. Pronto, resolveu todas as crises sacerdotais e de depressão de muitos aí. Resolveu. A gente fica buscando afeto dos outros. Não é assim a vida não, filho. João é o seu nome. Vai criar, vai cuidar, vai amar, vai educar, vai ser um menino de gente boa, tem esperança, uma hora dá certo isso aí. Mas ele não é para você. João é o seu nome. E aí, olha só o que acontece. Todos ficaram com medo quando viram que daí, quando Zacarias assinou embaixo ali que o nome do menino não é Zacarias, o nome do menino é João. A língua dele se solta, ele começa a louvar e bendizer a Deus, que vai ser o evangelho de amanhã, que é o último evangelho em preparação ao Natal. E aí todos os vizinhos e parentes ficam com medo. A notícia começa a se espalhar, que o Zacarias, que estava mudo, ninguém sabe por quê, faz 9 meses que o homem não fala e não escuta, pum! Agora fala, escuta e canta. Por causa do filho que nasceu, e foi bem na hora que escreveu na tábua, lá na certidão de nascimento, o nome do menino é João. A notícia corre, espalha, a fofoca vai para tudo que é lado, por toda a região montanhosa da Judéia. E aí todos que escutam essa notícia de que o homem que era mudo agora fala e canta, porque tem um filho que vai chamar João, e ninguém naquela família nunca chamou João, naquela família nunca teve um João. Todos que ouviam isso ficavam pensando, mas o que virá a ser? Quem será quando for grande esse menino? A curiosidade sobre o que seria, né? E quem seria João Batista. De fato, a mão do Senhor estava com ele. E nesse versículo, meus irmãos, está a coisa mais importante da nossa vida: que a mão do Senhor esteja conosco. Se a mão de Deus está conosco, as coisas estão garantidas. Se a mão de Deus está conosco, aí até nem importa muito onde é que está o nosso nome, na boca de quem. Sabe, aí já nem importa muito se estão gostando ou não gostando de vocês. O mais importante é que a mão de Deus esteja conosco. E quando é que a mão de Deus está conosco? Quando a gente vive na graça de Deus, quando a gente vive a serviço de Deus. Está lá na primeira carta de São João: irmãos, se a nossa consciência em nada nos acusa, tenhamos firme confiança e esperança, nos aproximemos dele, peçamos o que quiser e ele nos ouvirá. Se a nossa consciência em nada nos acusa. Ou seja, se eu estou em Deus, se eu vivo na amizade com Deus, então a mão do Senhor está comigo. Então daí pouco importa o que pensam, sentem, aceitam ou não vizinhos e parentes. Mas isso foi algo que Zacarias e Isabel também ensinaram a João: filho, o mais importante da vida não é se a sua tia gosta ou não gosta do seu nome. O mais importante da vida, filho, não é o que eu, pai, penso que você devia fazer, escolher qual profissão. O mais importante da vida, meu filho, é você saber se a mão de Deus está ou não está com você. E aqui, minha gente, entra um processo de amadurecimento muito grande. Quantas vezes as pessoas não largam da gente? Você já reparou também? Que às vezes você até quer que a pessoa avance, ela que não quer. Você até quer que ele escolha o que ele quiser, que ele faça, mas a pessoa necessita de aprovação, necessita que você esteja gostando, sorrindo para ele. Isso aqui também é um processo de amadurecimento, que a gente precisa ensinar aos outros. Se preocupe menos com o que eu penso, se preocupe menos com o que eu falo.
desde que a mão de Deus esteja com você. Essa é a sua preocupação, essa devia ser a sua ambição, meu filho, minha filha. Se você vai fazer medicina, enfermagem ou pedagogia, sabe, você quer fazer um concurso em Santa Catarina ou no Amazonas, não se preocupe com a mãe não, não se preocupe com o pai não, se preocupe se a mão de Deus está com você. Se a mão de Deus estiver com você, pronto, aí. Isso é o importante da vida. Então, meus irmãos, nós nascemos para que a mão de Deus esteja conosco. E aí, quando João Batista cresce, ele que inclusive é filho único, né, de um casal assim, a gente não sabe se quando ele começa a pregar, Isabel e Zacarias ainda são vivos ou não, ou só ela, ou só ele, não dá para saber quem ficou viúvo ali primeiro. O fato é que João Batista tem uma missão: mudar de cidade, ir pregar em Jerusalém, e ele foi, porque João é o seu nome, porque tem uma missão na vida, ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem um chamado, ele tem uma fé, ele tem um sonho, ele tem um desejo, e ele não foi feito para ser para Zacarias e Isabel só, e ele foi viver a missão dele, foi o precursor. Mas tudo isso, minha gente, quase deu errado por causa de parente e de vizinho bem intencionado. Então todos nós estamos rodeados de pessoas bem intencionadas, não necessariamente bem direcionadas. E nós todos também somos bem intencionados, a gente não duvida disso, né? Mas será que a gente é bem direcionado? Será que a gente está dentro do lugar que é nosso? Ou a gente está invadindo a vida dos outros? Será que a gente permite que as pessoas tenham o seu próprio nome, sua própria história, sua própria identidade? E será que às vezes a gente não permite porque a gente se acha mais poderoso do que Deus? Sabe, minha gente, quem cuida e quem provê, no fim e no fundo, é Deus. Não é pai, não é mãe, não é padre, não é bispo, não é ninguém. Verdade ou não é? Tem hora que a gente precisa pedir a mão de Deus, falar: Senhor, põe tua mão. A mão do Senhor estava com ele. Eu não estou lá com ele, não estou lá com ela, não vou estar. E nem é certo que eu esteja, mas que a tua mão esteja lá. Quem é que protege? Quem é que fortalece? Quem é que provê? A mão do Senhor, não a tua insônia. Você sabia que ficar sem dormir é falta de fé? A Bíblia fala o sono dos justos. Eu não estou desdenhando você não, porque tem dia que às vezes o meu sono também demora para vir, um pouquinho. Tem noite que o meu sono às vezes também fica leve. Isso é falta de fé. Sabia? Sim. Por que a gente fica acordado? Porque a gente quer controlar as coisas. A gente fica acordado porque a gente quer solucionar. Às vezes por amor, às vezes por senso de missão. É hora de dormir. Quem provê, quem cuida, quem conserta é a mão de Deus. E está lá no Salmo que você não lê. Porque não dorme nem cochila, não dorme nem pesca, igual você faz na missa assim, ó. Não dorme nem pesca aquele que te guarda, te vigia, o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não cochila. Portanto, queridos, peçamos que a mão do Senhor esteja conosco, com os nossos, para que cada um possa ser João ao seu modo, viver a sua vida, ser feliz. E sim, aprendamos também a nos alegrar com a vida do irmão, da irmã, com a vitória dos outros, mas deixemos as pessoas escolherem os seus nomes, né? E acolhamos a nossa vida quem conosco quer se alegrar, desde que não venha dar pitaco naquilo que sou eu que estou pagando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, é o momento das nossas preces. Põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor vem ao nosso encontro, como veio ao encontro de Isabel, de Zacarias. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor põe a tua mão em nós.
como fizestes com João Batista. E nós queremos pedir, Senhor, que a tua mão esteja conosco. Ergue sua mão assim para Deus, vai dizendo: Senhor, quero te pedir essa graça, que a tua mão esteja comigo hoje e sempre, que a tua mão esteja com os meus hoje e sempre. Queremos te pedir, Senhor, põe a tua mão sobre nós, estende o teu braço santo, forte para nós. Senhor, em tudo aquilo que temos sentido medo, ansiedade, angústia, queremos pedir, Senhor, que a tua mão esteja. Vai apresentando coisas, situações, pessoas, para que a mão de Deus esteja. Senhor, que a tua mão esteja nessa doença, sobre essa doença. Senhor, que a tua mão esteja nessa dívida, que a tua mão esteja, Senhor, nessa briga, que a tua mão esteja, Senhor, nesse Natal, que a tua mão esteja, Senhor, nos nossos impossíveis, que a tua mão esteja, Senhor. E nós queremos, Jesus, pedir a graça de saber e confiar e descansar que a tua mão está. Tua mão está com ele, tua mão está com ela, tua mão está com os nossos, tua mão está com os meus, tua mão está onde eu não estou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida, zela, protege. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso cuidar de tudo e eu nem aguentaria fazer isso. Obrigado, Senhor, por não precisar ter que zelar por tudo e eu nem saberia fazer isso. Obrigado, Senhor, porque eu não vou resolver tudo e eu nem saberia fazer isso, porque a tua mão está. Levantai vossa cabeça e olhai, a vossa redenção se aproxima. Senhor, nesse Natal nós queremos orar por nós, por todas as pessoas que vão celebrar o Natal, que seja uma experiência, Senhor, de levantar a cabeça, de crer na redenção e na cura que se aproxima, de crer, Senhor, no poder vosso que se aproxima, Senhor. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, porque nesse Natal Jesus nasce de novo, se faz presença de novo, para redimir, resgatar. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Bendito seja o teu santo nome. Acolhei, Senhor, pela intercessão de São José, nossas intenções, nossas preces e as nossas esperanças, para que a tua mão esteja conosco. Nós os pedimos também, ó Pai, em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.